Eu pensei muito como apresentar um livro desses. Eu escrevi outros livros, mas esse livro, para usar uma linguagem atual, é a versão 5.0. Levou exatamente 5 anos para ser escrito. A primeira versão foram crônicas que saíram aos domingos no jornal Diário de Petrópolis, onde eu escrevo desde 88, uma crônica aos domingos. Nesse afã de dividir conhecimentos. É lógico que se alguém pegar os exemplares lá de 88, vai dizer, puxa, esse Alquer, isso era burro mesmo. Mas eu continuo achando que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que aprender. E eu escrevi essas crônicas em 2018. Eu driblei aquela grande dúvida que Carlos Drummond de Andrade tinha e dizia, botar na máquina de escrever um papel, aquela folha branca, e pensar na crônica semanal, para mim é um problema. Imagina Carlos Drummond, imagina um comum dos mortais. Então o que eu faço é, em dezembro, eu li capítulos no hipotético livro, todos. E aí, a cada semana, eu passo. E assim, há uns anos atrás, saiu um livro chamado 3.000 anos de política. E eu achei que o de ciência ia ser tão simples quanto. Essas crônicas de 2018, quando eu olhei, pensando em fazer um livro, e podei aquelas repetições inevitáveis, eu achei que haviam enormes lacunas. Então, aquela versão 1.0 deu origem a 2.0, que eram crônicas da evolução da ciência, que iam até o século XIX. Eu prudentemente não quis entrar no século XX, me obrigaria a discutir questões como o átomo, a astrofísica, que seriam muito complexas, muito detalhadas e tal. E eu gostei desse produto, o 2.0, e achei que eu deveria complementá-lo, sim. E aí eu levei uns 2 anos lendo uma física. Eu e o Zé Carlos estudamos na mesma faculdade. Mas aquela física que eu li, então, em 2020, 2021, eu vi que aquela que eu tinha estudado na faculdade nos anos 60 era a de 1890. Era incrível. Nós não tínhamos chegado na fissão do átomo. Esse átomo que às vezes é representado assim como um mini sistema solar e que é uma representação totalmente falsa, não tem nada a ver. Um modelo quando numa época em que ainda se faziam a procura dessas relações. Bem, então, da 2.0 eu tive que passar para 3.0 e aflorou a necessidade de abordar um tema mais delicado, por que o homem se interessa pela ciência, por que ele progride. E nisso entram razões assim, muito utilitárias, muito naturais, que movem os homens até hoje, como procura do conforto, procura da saúde, viver mais, mas também uns sentimentos que não são só de proteção, são de ataque. É da conquista da tribo vizinha, é do rapto das mulheres da tribo vizinha, tantos episódios que vocês conhecem da história. E aí você pensa, mas é só isso? Será que os homens, quando se sentavam numa noite estrelada
e olhavam para todo aquele universo, não refletiam face à sua pequenez. O que é isso tudo que a gente está vendo? De onde isso vem? Qual é o significado? Quer dizer, qual é assim, a intuição da metafísica, aquilo que está além das explicações da física. Isso evoluiu, então, e eu reescrevi, à luz desses determinantes, que já trouxe para a discussão da ciência uma discussão paralela do imperativo ético. Se a ciência deve, de alguma maneira ou não, ser subordinada. É uma questão não clara entre os cientistas. Se a sociedade deve ou não impor limites. A gente viu ontem, ou anteontem, na televisão, o Zanin sendo entrevistado. E, como sempre, a pergunta: o senhor é a favor do aborto? Então, é um dos milhares e milhares de pontos onde há um componente científico conjugado a um componente, às vezes, religioso, às vezes ético e tal. Quando isso ficou incorporado, a gente estava com a história da ciência até os dias atuais. E eu senti a obrigação de ir um passo adiante. Que nós entramos numa nova época que se distingue de todas as épocas dos 4,5 bilhões de anos que o nosso planeta possui. Uma época que os cientistas chamam o antropoceno. Por quê? Que pela primeira vez na história, a cara da Terra não é mais a cara dada pelos maremotos, pelos terremotos, pelos vulcões, pelos tsunamis. O homem virou o principal fator perturbador das condições naturais da Terra. E para onde ela vai, não se sabe, mas se sabe de uma coisa, e há que se limitar ao aumento da temperatura que ocorre desde a Revolução Industrial, certo? Especialmente, não só no século XVII, mas especialmente no século XVIII e XIX, com as emissões desses gases de efeito estufa. Eles modificam tudo. Vocês viram a notícia, houve um tornado, matou 30 pessoas em Porto Alegre, há uns 3 dias atrás. Não me lembro disso. 80 anos de idade, jamais ter havido um tornado. Era uma coisa que a gente via naqueles livros do meio oeste. E assim pode-se falar muitas coisas. Então eu inseri um capítulo sobre o antropoceno, mas uma versão 5.0 teve que se impor. Foi a reflexão sobre o mal que a Revolução Industrial fez. Fez muito bem também. Aumentou a expectativa de vida, criou, enfim, melhores condições de vida, mas ela quebrou aquela ideia do conhecimento integrado. Ela fomentou o uso das especializações. Você não é mais engenheiro, você é engenheiro civil, aquele é engenheiro mecânico. Com o passar do tempo, aquele médico é ginecologista, o outro é oftalmologista. E as pessoas começaram a olhar o mundo, cada um através da sua fresta.
perdendo a visão do conjunto e caindo numa coisa, não por acaso, está aqui representada nesse painel aqui atrás, que está na capa do livro. Esse painel é uma pintura do Rafael Sanzio, que está no teto da Biblioteca do Vaticano. E aqui no centro existem duas figuras. Platão, discípulo de Sócrates, apontando com a mão para o alto, como a dizer para o vizinho do lado, que é Aristóteles. Aristóteles, para com essa besteira de ficar aí estudando filosofia natural, dissecando plantas, dissecando animais, estudando os elementos constituintes da Terra. O que é importante são as coisas do espírito. E o Aristóteles, ao lado, e aqui embaixo, estão todos os Empédocles, Heráclito, Pitágoras, todos os pré-socráticos, aqueles realmente primeiros a sistematizar a ciência, Demócrito e outros atomistas. Então, esse quadro é um pouco a síntese do livro. O que eu procurei foi juntar os elementos para cada leitor poder juntar o espiritual, o humanístico, com o científico, com a filosofia natural. Não foi só nesse momento que houve um afastamento, houve ao longo da história grandes afastamentos. Mas houve aproximações também, como no final do século XVIII, movimento do romantismo, do idealismo alemão, com Kant, Goethe, Schelling, Fichte, que é muito bonito, que naquela época o frenesi era a razão explica tudo. O Áquila certamente conhece aquela gravura do Goya dos desastres de guerra, que é o sono da razão desperta monstros. É basicamente um assim, e aqui vampiros, morcegos, uma porção de monstros, como para dizer o seguinte: não devemos deixar de ter a razão. E o Goya dizia, não, os vampiros são os assessores dos governadores. As corujas são os bispos, ainda bem que Dom Gregório não está aqui, senão não poderia contar essa história. Mas, naquele momento, havia uma defesa da razão. Porque, por outro lado, Rousseau, depois Mary Shelley, depois Byron, depois tantos outros intelectuais falaram: razão, sim, razão, sempre. Razão é importantíssima. Mas há um espaço para algo mais, para algo que integre isso, que dê a visão conjunta. Eu tive a oportunidade de fazer quase que uma prévia do livro no número 1 da revista da Academia Brasileira de Letras, que saiu em março do ano passado, justamente num artigo que tem o nome Um Pensar Holístico. Quer dizer, uma forma de pensar integrada, uma forma de pensar vendo o todo. E isso anima a minha vida. Como anima a minha sala, que eu digo lá, não tenho uma capela Sistina, eu tenho uma capela Aquilina, porque eu só tenho quadros do Áquila, e um quadro conversa com o outro com o outro. Então eu sento ali no meio, e aquilo é uma imersão de beleza,
realmente os quadros se falam baixinho, tem que ir de noite, deixar uma luzinha clara. E aquilo é um impacto enorme, importante. São as palavras que eu queria dizer antes de passar aqui para os recados, agradecendo muito a presença de vocês todos, meus queridos petropolitanos e cariocas que para aqui se moveram nesse dia. Inverno ameno, não é? Estou aqui com um casaco, e minha mulher disse, pô, isso daí está com cheiro de naftalina, que você só usa quando vai para fora, mas não está não, está direitinho, muito. Então era isso que eu queria dizer, e por favor encorajá-los a dirigir qualquer pergunta aos membros da mesa ao final das exposições. Antes de passar os recados, eu queria primeiro agradecer ao Queres por toda essa gentileza, mas quero citar um amigo meu, Fausto Alvim, que era um lógico matemático. Eu estava dando aula na Universidade de Brasília e havia nesse momento intenção entre certos artistas e arquitetos de ter uma abordagem científica da arte. E eu falei isso com meu amigo lógico matemático, ele falou, isso não me interessa, eu quero uma abordagem artística da ciência. Boa tarde. É curioso, eu venho sempre a Petrópolis desde pequeno e vim muitíssimas vezes aqui e, curiosamente, a vez imediatamente anterior que eu vim aqui, eu vim com Oscar Niemeyer, a quem eu sempre sou tão identificado. Ele estava estudando fazer um pavilhão para o terreno aqui em frente, que eu não sei se virou um parque municipal ou não. Ele até fez e doou o desenho, mas imagino que não foi construído. E mais ainda, ele sentiu frio. Eu aí lembrei que da De Carolis, liguei para a senhora encantadora, dona de lá, eu me esqueci o nome, ela mandou esse casaco para ele e ele se recusou a aceitar como presente. Mas estava com frio, foi até o Rio, quando saiu do Rio, me deu esse casaco. Falou, não, fica para você, se você não conseguir devolver para ela. Eu deixei ele guardado porque não é um casaco para usar, é para guardar. Mas eu achei que hoje eu vim ao mesmo lugar que eu tive com ele aqui pela última vez, o casaco veio passear. Então, começo pelo casaco. O Zé Luiz me deu um gancho, o Zé Luiz, querido amigo, assim como quando eu comecei, eu era muito jovem, praticamente recém-formado a ser professor, foi o mesmo com ele em relação a mim. Era um menino mesmo. Continua sendo. Ele me dá o gancho, o quadro aqui de trás, eu vou misturar, aí eu vou entrar indiretamente no livro e misturar com o que sempre se passou na minha cabeça. Eu acho que, e ele também falou da Revolução Industrial, do que ela trouxe de bom, de muito bom, de progresso, de superespecialização, e do que ela trouxe de ruim, ao mesmo tempo, a superespecialização. Embora do século XX/XXI ainda, eu gostaria, tudo levado em conta, de ter tido o prazer de ser um homem renascentista, o que olhava para lá e para lá ao mesmo tempo, o que misturava ciência com técnica, ciência com arte, com beleza, com humanidades. O conhecimento era uma coisa só. Eu acho que isso faria mais companhia. Eu tive muita hesitação, enorme hesitação, por exemplo, quando fui escolher uma profissão. Realmente eu não sabia para que lado eu caía. Se eu ia para o lado científico, que eu acabei indo, ou se eu ia para um lado mais humanístico. É curioso porque, não sei se é o acaso ou se estava dentro de você, o caminho da vida, talvez no final, ou perto do final dela, talvez me tenha permitido chegar um pouquinho perto de tentar ser aquilo que eu acharia bom ser. Quer dizer, não cuidar de ciência e técnica, que sempre foi o meu ganha-pão, e poder ter a companhia das artes. Eu acho que a gente de noite não vai dormir com ciência e técnica, pelo menos eu. Você pode dormir bem com arte e beleza.
E o destino foi generoso, eu volto ao dono original do casaco, que é uma história muito comprida, mas praticamente o recém-formado, o Dr. Oscar Niemeyer, caiu no meu colo, eu não fui atrás. Seria uma longa história. E aí o Zé Luiz foi gentil e o Luiz também. Quer dizer, por definição e sem eu sentir, quer dizer, eu não era, aliás, um engenheiro formado. Eu estava no 5º ano de engenharia quando eu cruzei com o Dr. Oscar. Eu trabalhava num escritório muito pequeno, muito competente, e o calculista do Dr. Oscar, o grande calculista que fez as coisas iniciais dele de Brasília, o Joaquim Cardoso, tinha morrido prematuramente, até em circunstâncias trágicas, de certa maneira. E aí ele não tinha, quer dizer, a referência dele era o Joaquim Cardoso. O engenheiro, o Marco Paulo Rabelo, que era quem cuidava da maior parte das construções dele, muito hábil, formou um pequeno escritório para trabalhar para os projetos do Oscar, e eu fui fazer estágio naquele pequeno escritório. Como era um pequeno escritório, um dia os engenheiros, que eram poucos e muito bons, estavam viajando, o doutor Oscar chamou, e aí a única coisa parecida com o engenheiro era um estudante ainda de 5º ano, foi lá falar com ele, que fez tudo errado. Ele, como criava muito depressa, ele mostrava e perguntava, isso pode ou não pode? Ele pode, fica em pé, ou não pode, não fica em pé. Falei para ele, eu não sei responder, mas com o olho esbugalhado. Se o senhor deixar, eu levo para casa, faço as contas e volto amanhã. Eu me lembro que ele olhou assim para mim, segundos. Ele deve ter pensado, eu jogo esse menino pela janela ou eu deixo ele voltar amanhã. Da manhã e tal. E aí o seguinte, desde então, do primeiro passo da carreira, ele fazia uma revista de arquitetura módulo, que ele gostava então de escrever artigos para a revista módulo, de ser o editor da revista módulo, de que pessoas escrevessem para a revista módulo. E ele começou, desde então, a me mandar escrever alguma coisa para a revista módulo para alguém que não tinha nível cultural, científico, nem artístico ainda para escrever nada. Mas, enfim, eu acho que via os artigos e via, então, não a técnica, não a ciência, e via o que estaria mais perto de arte e de cultura, ou seja lá do que for, a amálgama se fez, meu destino meio se decidiu, e eu pude tentar ser um dublê daquilo que eu sou formado, engenheiro, e 40 anos seguidos vendo projetos dele, em que sempre o que ele buscava era a leveza. A leveza, traduzido para engenharia, eram vãos maiores, lajes menos espessas. Ferreira Goulart uma vez escreveu um poema lindo para o Oscar, que no final dizia assim, Oscar nos ensina que a beleza é leve. É tão simples quanto isso. Ele queria que as obras dele, mesmo que gastando toneladas e toneladas de concreto, fossem leves, fossem belas. O Darcy Ribeiro dizia, as obras do Oscarzinho, tinha uma fase que as pessoas discutiam negócio de forma e função, era uma coqueluche, não sei o que e tal. Aí o Darcy dizia assim, com muita segurança, só as obras belas, só as coisas belas permanecem. O que não é belo vai embora. Belo ficou, está lá na biblioteca. Se fosse uma coisa feia, tinham feito uma outra coisa por cima. Mas então, voltando, eu talvez, e fazendo eu estou acabando em mim, porque eu vou deságua no Zé Luiz. Eu consegui ser um pouquinho um in-between de um homem técnico, de um aristotélico com um Platãozinho. E isso é muito agradável. Aí eu volto para o Zé Luiz. O Oscar, e aí é o link com o meu querido Oscar. O Oscar sempre escrevia. Ele tinha um monte de trabalho de arquitetura, mas ele estava sempre escrevendo um artigo, ou um pedaço de um livro, ou um conto, ou não sei o que. Sempre ele estava escrevendo. Quando não tinha o que escrever, fazia algum abaixo-assinado contra alguma coisa política. Então ele sempre estava escrevendo. E eu acho formidável, quer dizer, a posteriori, tudo isso eu descobri. O Zé Luiz, com a carreira que ele teve sendo presidente de conselhos de empresas e figura central do setor elétrico, mesmo formado em outra especialidade de engenharia, o que é um espetáculo, ele sempre escreveu. E aí ele me mostrou uma vez, já pronto, e foi tão gentil de perguntar se eu queria escrever alguma coisa a respeito. Eu acabei escrevendo uma notinha,
o que ele chamou, eu nem sei o que ele chamou, ele falou sobre 3.000 anos da evolução política do Ocidente. É uma coisa deliciosa, porque mostrava gêneros, eram artigos de jornal de muito boa qualidade que serviam de criança a velho, de pessoas começando a se informar e formar, até pessoas já formadas que tinham prazer de revisitar aquilo. Eu achei formidável aquilo, formidável mesmo. Ele fez o livro ótimo e ele me mostrou alguns tempos depois, esse. E aí o casamento se fez. Era a mistura do lado científico com o lado humanista, dizendo de outras palavras, ele não foi no 5.0, no 2.0 ele mostrou que ele teve a bênção de já ser um homem renascentista. E ele fez uma coisa que eu escrevi em livros textos daquilo que eu ensinei, livros técnicos, que são coisas difíceis de se escrever sobre técnica, porque para fugir da aridez, você tem que tentar fazer aquilo ser agradável. O Zé Luiz, quer dizer, enfrentou, visando um público muito grande, quer dizer, geral, o mesmo público ou seja, de criança a velho, que apreciava o livro dele, deveria e poderia apreciar esse, e certamente vai apreciar. Eu lendo, quer dizer, no princípio, parecia com o primeiro capítulo desse, ou o primeiro pedaço, pareceria com o antigo, que era o início do homem, e era a mesma história, mas já as questões, se a gente pode chamar assim, quer dizer, iam se colocando. E cada capítulo, chegando mais para frente no tempo, o peso da ciência naquele capítulo, quer dizer, ficava mais relevante, e o próprio leitor, mesmo não habituado, ia se habituando, quer dizer, a que aquele livro fazia uma guinadinha gradual, até que, ao chegar perto do nosso século, a sofisticação científica era muito maior. Então, é um trabalho que é de grande fôlego, de grande qualidade, é incomum, eu não conheço um trabalho igual, e é um trabalho que para um velho como eu, adorar ler, reler alguns pontos, aprender em outros. É um trabalho fundamental para uma criança, para um jovem que está se formando, mas aí a seara não é a minha, é descobrir coisas lá. Então, mas principalmente, fechando, é um prazer ver alguém como Zé Luiz, quer dizer, escrevendo sempre, curioso sempre. Eu pensei, quando você falou o que levou o homem para a ciência, era o conforto, não sei o quê, e a curiosidade também. O ser humano é curioso, quer ver atrás da cortina o que tem. Né? Quer dizer, então, quer dizer, ele próprio, o próprio autor, curioso, certamente para ele escrever os capítulos do 5.0 entrando no século XX, a ciência é mais barra pesada, a super, hiper especialização, em tese, não é a nossa. Então, é muito bonito ver o Zé Luiz fazendo isso de forma disciplinada, com beleza, com qualidade e com prazer. Com prazer. É uma pessoa que escreve com muito prazer. E eu tenho muito prazer de dizer isso aqui para ele e na presença de vocês. Muito obrigado. Muito de nada. Bom, gente, eu vou ler aqui o que eu escrevi. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, que para mim é uma honra e me assusta. Depois de toda essa sabedoria, eu vou tentar fazer isso num prolongamento na educação. Então, pretendo nessa conversa tentar mostrar como a educação pode contribuir para a construção, para o advento de um novo humanismo, tão bem anunciado pelo Alqueires em sua Crônica da Ciência. Ou a evolução da ciência no Ocidente transforma, ou melhor, transtorna a educação, porque a educação não precisa mais ser transformada. Todo mundo fala em transformação da educação e não transforma nada. Então, ela tem que ser transtornada. Ou melhor, transtorna a educação, ou não conseguiremos parar o trem que vai nos levar à extinção.
Isso não é um susto, é a pura verdade. Para a construção na educação de um novo humanismo, entendido como um romantismo revolucionário, como um surrealismo no sentido mais potente da palavra, que é o sentido que não é potente da palavra, como uma coisa maluca. O surrealismo é uma sobre-realidade. Essa sobre-realidade que você fala tão bem é o que a gente deve procurar. E além do surrealismo, a supra-realidade, a supra-racionalidade. Além da racionalidade, a racionalidade é limitada e existe um além, que é o que a gente vai procurar, né? Vou ter como uma ecologia integral. Não, então, no sentido potente da palavra, como uma ecologia integral, como uma obra de arte, e para isso tudo é necessário uma mudança paradigmática. Então, eu elenquei aqui 10 mudanças paradigmáticas que eu acho importante da gente anunciar. Então, o paradigma, vocês sabem muito bem, que são conceitos que mudam de acordo com a determinada época, né? Então, no antigo paradigma, existia a ilusão da certeza, que a certeza apaziguaria as dúvidas. Descartes, né? Você, com a certeza, não existe mais dúvida. No novo paradigma, existe a desilusão e o desamparo. O erro e o delírio são condições para uma existência cognoscente, para uma existência pensante. Isso diz o Nietzsche na Gaia Ciência. No antigo paradigma, segundo item, o autocentramento na consciência, quer dizer, um autocentramento na inteligência. E no novo paradigma existe um descentramento da consciência, dessa questão da consciência como emissora primeira de um conceito. Então, não é a consciência que determina o ser, no novo paradigma, mas é o ser social, contextual, simbólico que detém o saber. Depois, no antigo paradigma, o autocentramento no eu consciente, que era a objeção exatamente que você estava falando, da importância do renascimento, da força do conhecimento, né? E o novo paradigma, existe a ilusão de um eu consciente. O homem não é dono da sua própria casa. Isso eu acho interessante, porque o Freud vem dizer que não somos donos da nossa própria casa. Uma vez eu estava dando uma aula e perguntei às alunas se elas estavam entendendo o que é que não era ser dono da sua própria casa. E elas disseram que sim, exceto uma que levantou e disse: eu ainda não sou dono, faltam 3 prestados. Não, é genial essa história. Então, o homem não é dono da sua própria casa. E no paradigma, não somos donos da nossa própria casa. O paradigma antigo, a razão é soberana. No novo paradigma, a razão é soberana, mas é atingida mortalmente na sua onipotência pelo descobrimento do inconsciente. É impossível a gente trabalhar a educação sem uma noção do inconsciente. Essa questão toda desse aprofundamento, desse mergulho em si, é fundamental para a gente conseguir colocar na educação esses paradigmas novos que vocês trouxeram aqui. As ideias são totalizantes, no antigo paradigma as ideias são totalizantes e universais. No novo paradigma existem incompletudes, incerteza e singularidade. No antigo paradigma, o eu e a consciência são o ponto de partida. No novo paradigma, o eu e a consciência são os pontos de chegada. Que você só chega à consciência depois da experiência. Não existe uma consciência que brota sem a experiência. Eu acho isso fundamental também. A sétima conclusão em relação ao antigo paradigma e o novo é que no antigo paradigma, isso é interessantíssimo, no antigo paradigma, a teoria existia a teoria dos sentimentos e das emoções, que agora, com uma grande modernidade, a gente está recomeçando com essa teoria da emoção. A inteligência emocional, tudo isso, e criticam Descartes. Quem falou das emoções, da teoria das emoções, foi o Descartes. Então, essa teoria das emoções, se dominar
para conseguir alguma coisa. Não é por aí. Essa inteligência emocional é um devastamento para a educação. A gente tem que pensar um pouco isso, eu acho. E no novo paradigma, a hipótese do inconsciente, querer não é necessariamente poder. Você pode dizer que quer, mas você não consegue. Eu acho isso muito importante, essa impossibilidade do querer é poder. Eu tinha um aluno que dizia, eu estou me esforçando aqui com esse lápis, mas eu não consigo escrever. Quer dizer, essa força da vontade. Eu tenho força da vontade, mas eu não consigo, porque a mãe dizia que ele tinha que ter força de vontade. No antigo paradigma, a cognição é somente baseada em princípios lógicos, mas a cognição é baseada em princípios lógicos e simbólicos. Isso eu acho muito importante, que a cognição não é só sinônimo da racionalidade. A cognição é muito mais que a racionalidade. A racionalidade faz parte da cognição. Eu acho que isso é um diferencial também técnico. No antigo paradigma, o que enuncia o sujeito é a individualidade, a razão e a vontade. São relações externas. No novo paradigma, o que enuncia o sujeito é a subjetividade e a intersubjetividade. São relações internas. No antigo paradigma, o conhecimento é objetivo e fora do ser. No novo paradigma, o conhecimento é encarnado. E quem fala do conhecimento encarnado é o Kant e cita a Revolução Copernicana. E é muito interessante porque ele cita a Revolução Copernicana e depois o Kant fala da Revolução Copernicana ao contrário, não é? Que é muito interessante. E na realidade, o conhecimento não está fora do sujeito, está dentro do sujeito. Na Revolução Copernicana verdadeira não é, a centralização não é na Terra, é no Sol. E ele chama de Revolução Copernicana ao contrário. Então, o Kant fez 3 perguntas fundamentais. O que eu posso saber, o que eu devo fazer e o que eu posso esperar. Como a razão é limitada, ele chegou à conclusão que a razão era limitada, ela mesma não pode responder essas perguntas. Então, ele criou uma 4ª questão, que é o que é o homem, né? Percebendo que a razão é limitada. Então, quem é o homem? Quer dizer, não é o que é o homem, o que é a educação e quem. Esse quem é a base da educação. Quem é o homem? Quem a gente está educando? Isso eu acho fundamental. Então, somos seres marcados por uma ausência. Nós não somos plenos, nós somos marcados por uma ausência, por um vazio que a gente não consegue preencher. Esse desejo de sempre mais, de querer mais, essa movimentação que você fala da curiosidade, a gente está sempre procurando um algo mais. Quer dizer, nós temos um vazio que a gente não consegue preencher e um desejo que a gente não consegue alcançar. Então, essa é a base do ser humano. Quer dizer, ele nasce com esse vazio dentro dele. E somos também seres pluridimensionais. Temos várias dimensões, e eu acho isso importante. Temos uma dimensão racional, uma dimensão simbólica e uma dimensão relacional. Essas 3 dimensões são fundamentais e determinantes do sujeito. Quer dizer, ele estruturalmente ele tem várias dimensões, mas quando ele emite um pensamento, esse pensamento é único. Ele não diz, isso aqui é da dimensão simbólica, isso aqui não sei o que. Ele emite a dimensão exatamente dessa integralidade que vocês falam. A emissão do pensamento é que é integral, mas a formulação é diversa, né? Então, temos uma dimensão da lógica, que é a dimensão da medida, do cálculo, da prosa, da objetividade, né? Temos uma dimensão simbólica, que é a deserativa, a dimensão do desejo, da paixão, da desmedida, da errância e do delírio. E temos, então, também uma dimensão relacional, que pode ser interpessoal, pessoa a pessoa, e pode ser contextual. Essa relação é biológica, é sociológica, é ecológica e cosmológica. Então, essa ecologia que nós estamos tão preocupados hoje em dia, é uma ecologia que faz parte, ela é constitutiva na formação da educação e do ser humano. E outra coisa interessante é que nessa articulação não é um pouquinho do simbólico com um pouquinho do racional, que aí dá, então, uma síntese. Então, a gente até discute a dialética, né? Porque a dialética tem
A tese, a antítese e a síntese. Nessa formulação, que é uma formulação que o Morin defende muito, é a teoria da complexidade. Então, tanto a razão quanto o simbólico e o desejo caminham na sua plenitude. E isso é no confronto e no conflito. Esse confronto e conflito que é o motor que faz com que a gente caminhe e esteja sempre em movimento. Porque se o ser humano para com esse movimento, ele entra na barbárie. Tem uma história que Paulo Moreira da Fonseca contou uma vez, que eu acho grato, dizendo que os animais chegam à potência máxima. A vaca chega à máxima da a árvore também, exatamente, a árvore. E o ser humano nunca chega. Então, o ser humano, se ele para esse movimento em relação à plenitude, tem aquele francês que diz que o homem é um peregrino do absoluto, quer dizer, se você para isso, você entra na barbárie, porque o homem se desumaniza, e aí vira barbárie. E a vaca não se desvacaliza. Eu acho muito bom. Então, essas dimensões, de novo, eu escrevi aqui, se articulam no confronto e no conflito, e não existe a síntese dialética. A essa pluridimensionalidade, não, a gente dá o nome de ser cognoscente, que é o ser do entendimento e da compreensão. Não? Esse ser, antes dele, isso Paulo Freire fala, antes de qualquer coisa, antes da leitura, você tem que existir um entendimento, uma leitura do mundo, uma compreensão do mundo. Quer dizer, essa justamente é uma coisa muito interna e singular de cada um. Não existe essa experiência singular de cada um, se você não passa, evidentemente, de uma experiência. Então, dentro de toda essa complexidade, o ser humano é um ser que se ultrapassa. A razão ilimitada e clama, é a razão que clama pela transcendência. Que ela, não dando conta, ela quer exatamente essa tendência, essa transcendência, esse estado de graça. Uma peregrinação do homem na sua maior potência, da sua... Então, do momento que a educação procura esse lugar maior, esse estado de graça, ela abraça a racionalidade que não consegue dar conta. Como é que ela se abre à curiosidade, ela se abre ao espanto, ela se abre à descoberta, ela se abre ao encantamento, ou seja, a todo o feitiço da arte. Sabendo, com Paulo Freire, que o inédito é viável e que sem ousadia a educação se estagna, ela perde o movimento, podemos pensar em construir a educação, humildemente, como uma obra de arte, porque somos peregrinos do absoluto. E aí, temos aqui uma outra coisa que eu acho interessante, que eu preparei aqui. O que acontece agora na sociedade, nessa sociedade do lucro, do imediatismo, de uma maneira de pensar tão diferente que nós... Eu vou me incluir como artista, Paulo. Claro. A gente pensa... Essa sociedade, ela está roubando todas as nossas palavras e dando a essas palavras conceitos diferentes. Por exemplo, sonho. Eles interpretam o sonho como uma pessoa ficar muito rica, se realizar na profissão, ser líder. Nunca vi tanto líder. A gente faz cursos de liderança para liderar, ninguém sabe quem, porque o objetivo da vida é se tornar líder. Isso é um negócio bem assustador para a educação, que é uma coisa que impregna toda a educação. Então, eu escrevi aqui umas palavras que não podem ser utilizadas nem roubadas por esse grupo. Então, não sei se eles vão concordar, é um abecedário que vai até Z. Então, por exemplo, ânimo, eles não podem usar, nunca vi. Alma, arte, ambivalência, antropofagia, né, que é em semana de 22, e arapu. Eu acho. B, beleza, que você também falou, e busca. C, complexidade, contradição, conhecimento,
compreensão, contorno, confronto, conflito e caráter. A gente estava discutindo isso ontem. O caráter é uma coisa que ninguém mais fala. Você tem que imprimir caráter, não tem. Desejo, demanda, dúvida e delírio. Também não vejo nessa sociedade. Entendimento, exílio, experiência, expectativa e espanto. Ficção, fissura, fome, fantasia e fantasia. G, gozo, grandeza, gesto e graça. H, humor e humanidade. I, ilusão, imaginação, intimidade, interioridade, inaudível, instante. J, júbilo. L, latente, loucura, lugar e liberdade. M, metamorfose, metáfora, medo. N, nada e natalidade. O, ou e o outro. P, paixão, percalço e personagem. O teatro é fundamental na educação, toda a questão da teatralidade, essa questão do personagem é muito importante. Né? O que de quando, quem, inquietude, R de riso, revelação, representação e ridículo. Como é importante a gente entender o Chaplin, né? Não ter o medo do ridículo e como o ridículo ajuda na educação. Nós somos ridículos. Depois S, surrealismo, sobre racionalidade, surpresa, solidão, silêncio e sabor. T, tudo, totalidade, tesão e tautologia, quer dizer, o pavor da tautologia que a gente deve ter. U, ultrapassagem, único e utopia. V, vida em você. X, xadrez. E Z, zelo e zombeteira. Porque tem eu queria terminar com um dito do Nietzsche na HSS que diz assim: é preciso usar toda a arte altiva, flutuante, dançante, zombeteira e bem-aventurada para a gente não perder a liberdade sobre as coisas que o nosso ideal exige de nós. Obrigado. Essa é uma professora que não só passa dever de casa, ela faz o dever de casa e divide com a gente essa maravilha. Me sinto gratificado pelos comentários seus, Maricília, Zé Carlos e Áquila. Valeu a pena trabalhar 5 anos para ouvir o que eu ouvi aqui. Muito honrado. Mas eu queria, se me permite, Áquila, perguntar, abrir a palavra aí para vocês, se alguém quiser se manifestar, perguntar, criticar, aplaudir. Bom, boa noite. Fui instada aqui a falar, né? Na verdade, eu não tenho uma pergunta, tenho um comentário sobre o livro. Primeiro, queria dar boa noite a todos. Bem, Dr. Alqueires, embora, como o senhor sabe, né, embora com tempo exíguo, eu, essa semana, pude trabalhar algumas questões do livro nas minhas de ensino médio, né? Eles trabalharam essa semana, em especial, a professora Maria Cláudia Nietzsche, né? E, entre tantas questões que trabalhavam a questão do super-homem, do bem e do mal, o nada, a relação do senhor e do servo dentro de uma perspectiva de protagonismo, de autonomia, de visão disruptiva, né? Além do conteúdo dos textos do livro, que é denso, embora escrito de uma forma que atinge, né, uma leitura gostosa, né, de uma determinada forma fácil de entender, o autor, Dr. Alqueires, costura com um tema altamente contemporâneo e que também abriu um leque para trabalhar com outras turmas, inclusive no Ensino Fundamental 2, que é a questão da sustentabilidade, né?
trabalhar hoje a sustentabilidade dentro dessa perspectiva da filosofia realmente é uma luz no final do túnel. E os meninos, embora nesse tempo exíguo, né, de uma semana, eles gostaram muito de trabalhar os temas e os conceitos dentro da abordagem que o livro apresenta. Para eu não me alongar, eu gostaria só de dar uma atenção especial ao pós-fácil do livro que me tocou. A gente na filosofia discute tanto questões voltadas ao ser, ao dever ser e ao que de fato se é, né, dentro de várias perspectivas, dentro da análise de cada filósofo em si. Mas, de fato, a gente tem um outro locus para trabalhar essas questões quando a gente trabalha a questão da formação dos valores, que de fato é a família. E essas linhas do pós-fácil do Dr. Alqueires, a gente observa que esse livro, de certa forma, foi escrito a muitas mãos. Ganhamos nós. Muito obrigada e parabéns. Muito obrigado, Ana Cristina. Eu vou pegar esse gancho da sustentabilidade, que é uma coisa que até profissionalmente, como alguém trabalhou na área de energia, é um dos grandes vetores de transformação energética, uma das coisas que mais se fala aí. Mas se fala muito sobre apenas uma dessas muitas óticas que a Maria Cecília chamou a atenção. Ótica técnica. É como se os vendedores de aquecedor solar, os vendedores de painéis fotovoltaicos fossem resolver problemas de pessoas que absolutamente não estão convencidas que a mudança de paradigma, e isso me marcou muito ao longo do preparo do livro, sabe, Maria Cecília? Essa sucessão de paradigmas que ao longo da história vão se constituindo e vão se, ao mesmo tempo, se diluindo e desaparecendo, e nós estamos vivendo a entrada de um novo paradigma. E esse paradigma só viabilizará a existência da nossa espécie humana se nós mudarmos, na minha visão, profundamente os nossos modos de viver, de consumir, de produzir. E a nossa, eu diria, intolerância em relação a situações de profunda desigualdade entre as populações, não digo nem do Brasil, do planeta mesmo. Os efeitos de um eventual aumento de temperatura significa submergir países inteiros em ilhas, baixadas enormes na Índia, cidades costeiras. Há que mudar. A sustentabilidade, na minha visão, precisa ganhar quase que uma dimensão religiosa. E eu estou feliz porque eu não andava muito perto de uma espiritualidade assim mais cristã, digamos. Mas a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, é um capítulo à parte nos últimos anos, ao se referir ao nosso planeta como a nossa casa comum. Aquela casa que você se refere já está paga a sua casa. Como é que era? A nossa casa não está paga. A nossa casa está caindo aos pedaços. A nossa casa está sendo dirigida pela ignorância, pela burrice. Acho que Maria Cecília também não foi. Alguém falou sobre o terraplanismo nessa altura. Meu Deus do céu. Obrigado, Ana Cristina. Pergunta óbvia que eu ia fazer no final, mas faço agora. Quando e qual é o próximo livro? Olha, o próximo livro
eu gostaria que a Maria Cecília escrevesse, porque lá num certo ponto eu boto o seguinte: as cabeças têm que mudar. Eu estou convencido que para mudar tem que começar assim com 1 ano de idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade. Eu, quando perdi minha filha, que foi a maior dor da minha vida, e meu neto, eu, de alguma maneira, eu os recuperei construindo uma creche para 60 crianças, que hoje tem 170 crianças. Uma gota d'água no oceano. Mas é com eles que a coisa tem que ir. Eu preciso mergulhar nisso. Mas tem gente mais competente aqui na mesa para escrever o próximo livro. Eu prometo, Maria Cecília, escrever a orelha, se você me deixar, e dizer o quão importante você pegou a mensagem mais fundamental. Essa curiosidade, essa inquietação da física mesmo, de saber mais. Eu me lembro, eu fui lá no Santuário de Apolo, onde respondiam as perguntas e alguém lá perguntou quem é o homem mais sábio da Grécia. Mais rápido do que chat GPT. Não, Sócrates. Sócrates por quê? Porque tem a consciência do que não sabe e a obsessão em querer saber mais, que eu acho que é o que dá o caráter, vamos chamar assim, divino do homem. É essa coisa. É além da razão, como disse a Maria Cecília. A razão... Eu não sabia, escrevendo outro livro, agora o Papa quer canonizar o Blaise Pascal. Agora eu já achei um pouquinho de, vamos chamar assim, de marketing demais se tratar dessas coisas, né? Mas, de qualquer maneira, é muito importante a gente valorizar isso. Eu gostaria de escrever, e aí eu cito o Vittorio Gassman, dizendo que eu já devia ter 2 vidas. A primeira devia ser só o ensaio, que aí a gente chegaria na segunda sabendo o que fazer. Eu, se me cansasse de novo, tenho filhos aqui assistindo, eu juro, eu procuraria educá-los melhor, embora eu acho vocês maravilhosos e seus filhos mais ainda. Eu gostaria de fazer um comentário geral sobre a situação e o processo que nós estamos vivendo aqui, né? Quer dizer, você vê, você cria o espaço físico, né? E esse espaço físico passa a ser um espaço mental, né? Uma possibilidade de criação. E essa mesa formada pelo Alqueires criou esse trio que se complementa e agora está surgindo um livro. Quer dizer, se não houvesse o espaço receptivo para esse tipo de ideia, receptivo às ideias, receptivo à criação, talvez a gente ficaria com menos um livro que provavelmente vai sair dessa conversa entre os dois. Então é muito importante que a gente crie situações propícias à criatividade e propícias ao saber. E que crie saber, situações criadoras de saber. Então, uma dessas situações de manter a casa, não mais como metáfora, mas manter a casa ela mesma. Por exemplo, manter essa casa deveria ser uma missão prazerosíssima,
cheia, rica e cheia de brilho, de interesse e tudo mais. Mas tem gente que não compreende. Então, essa casa pode não ser mais. Como a luta pelo parque aqui na frente, quer dizer, nós lutamos muito para ter esse parque, onde Oscar faria o pavilhão, né? Essa luta pelo parque, a gente lutava com a possibilidade de um condomínio aqui em frente. Então foi uma luta, foram 10 anos de luta para ter esse parque. Eu acho que o ganho foi coletivo. Então acho que é importante a consciência do ganho coletivo, que a gente não ganha só individualmente. E às vezes a gente não ganha nem individualmente se não tiver o ganho coletivo. Então acho que a gente tem que lutar. Quer dizer, eu não tenho mais poderes para isso aqui, mas eu acho que a gente tem que lutar pela preservação dos espaços e que esses espaços sejam vivos. Eu me lembro do meu pai, que era arquiteto do IFAM, falar da preservação quando tombaram a Colombo. Ele falou, não adianta tombar a Colombo, tem que ter o uso da Colombo, né? O uso que vai preservar a Colombo, não é só o tombamento de um espaço físico. Então, esse uso novo e inovador de um espaço antigo que vai possibilitar ter futuro. Então, se você não pode projetar para o futuro, você acaba não tendo futuro individual, se você não tem um futuro coletivo. Então, é muito importante ter isso aqui e como ter outras situações propícias a isso. Obrigado. Você falou, se você me permitir, lindo, e eu concordo inteiramente, me fez pensar sempre numa palavra, o tempo todo que você falou, solidariedade. Quer dizer, as pessoas têm que, de algum jeito, a se dar, sendo otimista dentro de uma coisa pessimista, sendo até bastante otimista. Evidentemente, nenhum de nós imaginava, antes da pandemia, esse é o corte que eu estou fazendo, que, por exemplo, a pessoa fosse ter home office, que a pessoa não fosse mais ao escritório, ou quase não fosse, e assim sucessivamente. Numa primeira leitura, eu quando posso, vou ouvir música em Nova York. Então eu conheço um determinado lugar onde eu fico há 40 anos. Então eu conheço como se fossem as lojas de Petrópolis ou do Rio. E com a pandemia, quarteirões, no plural, não tem nenhuma loja no térreo, estão todas fechadas. No primeiro ano que eu fui, eu olhei aquilo e falei, nossa, é o fim do mundo, quer dizer, acabou, não sei o quê. No segundo ano que eu fui, que foi esse, depois da pandemia, o mesmo lugar que eu fui era repleto de vida, com as lojas inteiramente fechadas ainda, e com aqueles cartazes tipo vendo, alugo, divido, subdivido e tal. Leitura, quer dizer, é uma entidade que cessou de existir. Quer dizer, não adianta a pessoa pensar que loja vai botar lá, porque não vai ter. Vai ter um Amazon ou o sucessor do Amazon. Perguntando um pouco adiante, a pessoa pensa, não, então os escritórios vão para lá. Não, eles não vão para lá porque os escritórios estão vazios e as pessoas estão trabalhando em casa. Né? Agora, dito tudo isso, é de se imaginar, aí a palavra é um pouco delírio, sonho, devaneio, mas isso faz parte da história. Quer dizer que o ser humano, não estou dizendo em média, a menos de todas as correções de desigualdade, vai poder ter e vai dever ter um pouco mais de tempo para si não egoisticamente. Eu acho que a gente tem, talvez, devaneio completo, mas a beleza dessa casa que eu estou falando, a beleza dessa cidade que eu adoro, eu não nasci, mas é como se eu tivesse nascido, tem que perseverar, tem que insistir. Eu estou agora plagiando, eu não estou psicografando o Dr. Oscar. Quer dizer, se a pessoa acha que o dia de hoje é ruim, tem que achar que o próximo vai ser melhor. Eu acho que tem que lutar muito. E tem que, nesse exercício que dentro da sustentabilidade, que a gente morrer ou não morrer, de ter o aquecimento global maluco ou não ter, e que aparentemente, quer dizer, num certo grau, que eu espero que não seja fatal, vai acabar tendo a burrice. O Eric Hobsbawm escrevia um livro, a era dos impérios, a era dos isso, a era dos aquilo. Essa era atual é a era da boçalidade.
era plena e restrita, mas não vai ter uma outra era de alguma coisa. Então eu acho, quer dizer, em suma, muita coisa demais mudou e mudou descontinuamente. Às vezes do caos pode vir alguma coisa e aí a gente fica, não, mas isso tem que os outros têm que fazer. O que eu posso fazer sozinho? Eu acho, quer dizer, que a partir de uma cidade, de pessoas que gostam de arte, que gostam de beleza, que entendem que a beleza é que talvez o que nos faça viver, a gente solidariamente tem que tentar encontrar caminhos, porque as próprias cidades em si, eu estou dando o exemplo de uma riquíssima, de uma Nova York, que não está falida nem quebrada. As pessoas são satisfeitas com as lojas todas trancadas lá e a cidade se reorganizou. Apenas deixou de ser, passou a ser diferente. Eu acho que os Luiz Arquelas são fundamentais, muito mais importantes que os cientistas atualmente. Senhores, eu vim do Rio de Janeiro para homenagear Alqueires, uma pessoa diferenciada. É uma pessoa que pensa, escreve o que pensa e provoca. Ao provocar, traz pensamento, dúvidas e certezas, mas traz o debate, traz a esta sala o que nós estamos fazendo aqui. É óbvio que numa mesa desta importância me estimulou mais a tirar o casaco da naftalina para poder enfrentar esse frio. Alqueires é uma pessoa que está atualizado e atualizando-se sempre e trazendo a nós todos o pensamento moderno, o pensamento do momento atual, e sempre trazendo noções da história que sempre nos guia e que nos leva ao momento atual. A mesa que o acompanha, o Acre, um inventor consagrado, um Sequinde, um arquiteto e um encanto de pessoas, mas a Maria Cecília Gouveia Vieira Almeida e Silva nos trouxe uma provocação terrível. A mudança dos paradigmas todos. Eu guardei o primeiro e o segundo, esqueci os outros. Talvez por medo de entender que a vida mudou. A Maria Cecília trouxe sempre foi uma moça de muito brilho, né? Mas nos trouxe a ideia de que temos que absorver essa novidade de que quem tem razão é Freud, o inconsciente nos domina. O Rousseau falou que nascemos puros e a sociedade nos contamina, não é mais verdade. Nós não somos autônomos, nós não somos donos do nosso próprio castelo. Nós obedecemos o passado e aquilo que nós nos formamos. A vida é curta e cada vez mais longa. A vida é curta e cada vez mais brilhante, e mais interessante, mais culta. O Ferreira Goulart tem aquela frase extraordinária: a arte existe porque a vida só não basta. Essa frase define a beleza da vida. Né? Então, foi um prazer enorme homenagear o Alqueires e a apavorante mensagem que nos trouxe a Maricília com as ideias constantes da mudança do paradigma, que eu acho que eu não vou ter mais tempo para aprender. Mas eu vou tentar lembrar o que ela falou, o que ela nos ensinou, o que ela nos trouxe no trabalho que ela faz extraordinário, que é a educação. E minha palavra só é de homenagem, que eu vim do Rio de Janeiro para homenagear esse senhor, meu companheiro de faculdade, de colégio, Santo Inácio, de entidade de classe, de clube, e uma figura especial. É minha homenagem a ele e a esta mesa brilhante. Realmente, eu fico muito grato a Fernando pelas suas palavras. Nós nos conhecemos desde 1953. Eu tinha 9 anos, a gente andava com aqueles terninhos ali no colégio e esses conceitos se misturavam, como Cristina lembrou, conceitos que eu trazia de casa, que eram muito variados em função
das diferentes visões da família da minha mãe e da família do meu pai. E eu me lembro, assim, com muita surpresa, o padre Vieira, que deve ter sido seu diretor espiritual, virando para os alunos e falando: bom, o Lobato está queimando nas chamas do inferno, por isso ensinar às crianças que o homem vem do macaco. Eu trazia isso, e a família era católica, evidentemente. A minha avó era filha de um francês que tinha vindo fundar a escola politécnica, aluno do Auguste Comte, uma pessoa mais cética em relação a isso. E toda vez que havia esses surtos, vamos chamar assim, de Carolice, ela olhava. E não havia essa... Você pular uma geração. Hoje, às vezes, eu pulo aí, com licença dos meus filhos presentes, eu pulo e tento passar algumas coisas para os meus netos, porque não é sequencial. É o que os americanos chamam o leapfrog, é o salto do sapo, o salto da ranja. Você se evolui aos saltos também. E o que é fundamental nessa época é ruptura, que é o que vocês colocaram muito bem. Nós estamos vivendo um tempo muito singular. Muito singular. Não estávamos, não. Nós vínhamos com uma continuidade das gerações anteriores, e não sei o quê. E eu vejo ainda as pessoas agarradas. Você lembra quando a gente ia para o colégio de Bonn? Ou você lembra quando a gente ia tomar um chá na Colombo, depois ir ao dentista, e não sei mais o quê, e um pouco aquelas imagens. Mas agora há uma ruptura. Sucessivas. Você vê um filme como tudo, em qualquer lugar, a todo tempo, ganhar um Oscar. Quer dizer, você tem que dominar o metaverso. Você tem que entrar. O homem tem que estar à altura da cultura da sua época. E esse foi um dos maiores motivadores para eu escrever esse livro. Porque eu tenho vários amigos hoje. Antigamente a gente olhava para a Academia Brasileira de Letras, não conheço ninguém. Mas hoje Joaquim Falcão, meu colega de turma, está lá. Luiz Paulo Horta, meu colega de turma, esteve lá. Janete Eduardo, meu grande amigo, está lá. Cafu acabou de ser eleito. Gilberto Gil, que a gente viu lá tocando viola e tal, está lá. E tantos outros estão lá. E aí eu pergunto, vocês sabem o que é o Big Bang? E um deles me falou assim, eu sei que deve ser alguma coisa um pouco mais distante que o galo da madrugada. Era um pernambucano. Eu falei assim, não é admissível. E a Rosisca, então, ao reativar a revista da Academia Brasileira de Letras, criou uma seção chamada Diálogos com a Ciência. E isso, eu me sinto muito realizado por isso. Eu vejo que tem muito a ver das nossas conversas. A gente tem que vencer esse espaço aqui. Obrigado. Existe um dito poético que diz que nós somos poeira de estrelas, mas essa poesia agora está sendo confirmada cientificamente. Nós somos, cientificamente, poeiras de estrela.
Boa noite. Eu peço licença a todos, mas eu não poderia deixar de passar esse momento para fazer um agradecimento quase espiritual a esse homem, a quem eu intimamente chamo de Alqueires, não doutor Alqueires. Em 2005, eu já nos conhecemos há mais de 20 anos, eu acho que uns 25 anos, na área de energia, né? Que é a minha área de especialidade como jornalista, e o conheci por conta disso. Só que, com o tempo, eu percebi que não existe apenas nele um engenheiro cartesiano, racional, que conhece profundamente essa área de energia, mas um filósofo, um estudioso, que agora nos mostra, não a partir desse livro, mas do anterior sobre a política, um perfil enciclopedista. Eu fiquei assustado com o livro que eu li sobre a política, eu fiquei assustado, porque eu não conseguia entender como ele conseguiria, em tão poucas páginas, falar de algo tão complexo, tão profundo, e que valeria de fato uma enciclopédia. E eram 3.000 anos, né? Agora já são 10.000. Então eu estou imaginando que o terceiro livro vai ter um livro sobre 100 anos, a história do universo, a história de outros planetas, a história do pensamento extraterrestre, alguma coisa assim. E eu gostaria imensamente, Alqueires, de agradecer a você, porque eu não teria escrito um livro na minha vida se não fosse o seu incentivo. Quando nós escrevemos o livro de depoimento sobre o Mário Bery, também um grande homem que nos deixou, mas que deixa um legado fantástico, não só na área de energia, mas no pensamento como um todo, e isso não seria possível sem o incentivo que você dá. Então, além da sua cultura, do seu conhecimento, da sua capacidade de escrever e convencer, você é um semeador de novos escritores, você é um semeador de novos pensadores, você é um semeador de novas dúvidas. Então, eu aprendi com você nesses 25 anos, eu aprendi a duvidar, sem me desumanizar, porque eu acho que nós vivemos um momento em que o humanismo está se desumanizando. Nós estamos alimentando a ideia de que somos incapazes, de que os problemas sempre serão maiores e nós nunca conseguiremos resolvê-los. E você plantou em mim, no meu coração, uma semente de humanização. Nós temos a capacidade, sim, apesar de as dúvidas serem sempre muito mais presentes do que as soluções. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, não só de estar aqui prestigiando com certeza essa obra maravilhosa que eu já tive a oportunidade de folhear, mas ainda não li, como li a da política, mas te agradecer em público e não perder essa oportunidade de mostrar esse valor que você tem como um grande semeador de dúvidas e como um grande semeador de soluções. Então, eu acho que nós, não apenas Petrópolis, que é a sua cidade do coração e que agora é minha também, porque sou um neopetropolitano, né? Mas você também, por toda a sua passagem, na sua vivência como profissional, tem deixado essa semente. E, em breve, o Centro da Memória da Eletricidade, do qual faço parte, vai lançar um depoimento que já tem 7 horas e deve ter mais umas 6 horas, imperdível. Um depoimento, para mim, definitivo, muito profundo, que é um depoimento sobre a vivência dele, especialmente dentro da energia, mas ampliando muito mais e falando sobre essas situações da vida. Então, depois a gente fará a divulgação para que todos tenham acesso, que eu tenho certeza que vão gostar muito. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Bem, Alexandre Balcão, muito obrigado pela sua, eu diria, excessiva generosidade do seu depoimento. Fico muito honrado. Alqueires, eu, embora tenha recebido o seu livro há alguns dias, ainda não li. Mas, pelo que eu ouvi aqui, já posso dizer que eu gostei. Gostei muito. Eu devo lhe dizer uma coisa. Eu, quando era estudante aqui em Petrópolis, um professor perguntou:
contribuiu o progresso para o bem-estar da humanidade? Vocês me tragam essa resposta na próxima aula. E somente um aluno disse que o progresso não tinha contribuído para o bem-estar da humanidade. E o professor não deixou nem que ele explicasse por que ele era contra. O professor disse logo, então você queria estar tomando banho dentro de uma tina até hoje, não é isso? E passou, porque aquele professor tinha um caráter de só entender o que era material, o que poderia contribuir materialmente para o bem da humanidade. Não queria ouvir o que o progresso poderia trazer também contra a humanidade, contra o ser humano. Na faculdade de Direito, eu tive um professor que era espanhol, que ele gostava de conversar muito comigo, era um padre, e ele dizia, não se preocupe nunca muito com o que está escrito na lei. Se preocupe com o que está escrito na consciência e na alma do ser humano. E é isso que o Alqueires tem pregado sempre. Nós temos participado de diversas comunidades. Juntos nós estivemos no Conselho da Universidade Católica de Petrópolis. Juntos nós construímos o SERRAC, que era para dar vida ao hospital Alcides Carneiro, e que quando nós lá estivemos, nós conseguimos 93% de aprovação na cidade de Petrópolis, e que os políticos e politiqueiros resolveram, então, que nós não deveríamos continuar com aquela obra. Juntos nós estamos na Sociedade dos Amigos do Museu Imperial. E o que eu quero dizer é que um fato marcou muito essa relação que eu tenho com o Alqueires. Me permita chamá-lo assim, que sou mais velho do que o Alqueires. Foi numa das reuniões da Universidade Católica de Petrópolis, em que estavam discutindo a crise financeira por que estava passando e quais as soluções que poderiam advir. E alguns conselheiros traziam soluções de ceder o nosso terreno, de construir ali, de obter resultados que fossem resultados financeiros muito bons para a universidade. Todos empolgados com aquilo. E o Alqueires estava ao meu lado e ele disse assim, eu gostaria de dizer alguma coisa. A nossa finalidade é o ensino. A nossa finalidade é transmitir cultura. Então vocês, por favor, não se esqueçam de que se fizerem essas obras faraônicas, que reservem lugar para que nós possamos continuar a ensinar, possamos continuar a dar cultura a esse povo. Isso marcou muito as nossas relações, Alqueires. Eu vim aqui para trazer o meu abraço, a satisfação de ser seu amigo e a certeza de que esse livro muito contribuirá para aumentar um pouco a cultura deste povo que tanto está necessitado. Muito obrigado. Muito obrigado por essa lembrança. A luta é a nossa luta comum. Meu querido amigo Rui Barreto Filho, presidente do Conselho Superior da Associação Comercial, está aqui. Enfrentamos recentemente uma batalha semelhante. Quem queria talvez comprar aquele prédio ali para instalar um espigão, um prédio do Sanju, uma maravilha do Art Deco, e tantas, e cujo valor não é só o que ele abriga de pessoas, quase que a materialidade simbólica de uma atividade, de uma herança que vem do empreendedorismo, de Mauá, de tudo, enfim. A gente vive assim como agora. Eu me junto à luta de Luiz Áquila para tentar manter esse patrimônio aqui com essa finalidade. Essa casa que viu meu bisavô chegou em Petrópolis em 1882.
2 anos antes. 2 anos antes, quer dizer, ele deve ter passado aqui pela frente. E nasceram ali meu avô, depois meu filho, tudo isso. Então a gente vê, os edifícios têm alma também, fora abrigarem essas possibilidades, como você falou. Muito obrigado pela sua lembrança, e me lembro uma cooperação nossa em causas variadas, né, ao longo do tempo da nossa cidade, Universidade Católica e tantas outras. Muito bem, obrigado. Olha, uma coisa interessante que a gente vê nas conversas aqui, como Petrópolis é um campo fértil, né? Então tem um lado assim da mudança de paradigmas, né, das rupturas, mas ao mesmo tempo tem um campo fértil, criativo e cuidadoso. Então vê o caso da UCP, o caso da casa de Stefan Zweig, que a partir de uma tragédia construiu-se um centro de cultura que difunde cultura, quer dizer, ele não é mais uma coisa só que se dá naquele espaço, mas irradia, não é? E ao mesmo tempo, as pessoas estão aprendendo a lidar com recursos que podem manter as coisas. Isso até devia ser ensinado na faculdade de arquitetura, por exemplo, ligado à preservação. Por exemplo, tem os recursos do BNDES, não é? Para preservação. Tem a Lei Rouanet. Isso tudo tem que ser cuidado para fertilizar Petrópolis. Então as coisas não são assim, ou vamos ruir, ou deixamos ruir, ou fazemos ou vendemos para qualquer pessoa a qualquer preço. Petrópolis tem que ser mantida e tem que se aproveitar os recursos existentes. Porque os recursos existentes é o quê? Toda a sociedade preocupada com a preservação, e o que a preservação traz qualidade de vida para a cidade. Então aí Petrópolis tem uma catedral que acabou de ser restaurada com recursos do BNDES. Não é? Nós temos o Museu Imperial, que é um prédio federal e tão rico e tanta influência de Petrópolis. Quer dizer, o Museu Imperial, a gente não sabe onde começa Petrópolis, onde começa o Museu Imperial. E tem aqui também, que é a Casa do Comerciante. Então você tem o Palácio dos Aristocratas, né? O Museu Imperial, e aqui a Casa do Burguês, do Comerciante, do Exportador de Café. Então, eu acho que tem essa riqueza de preenchimento. Como a pedra e cal é preenchida, né? Tem que ser mantida. Ou, se não, claro que não vai se manter a mesma função, mas as novas funções têm que ser tão nobres e importantes quanto as antigas. Muito obrigado. Queria lembrar um bom exemplo da minha coluna que vai sair do Jornal de Domingo, Diário de Petrópolis, e que todo mundo pode ter acesso de graça via Google. Chama-se Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. Não sei se vocês conhecem essa igrejinha. É uma micro-igreja, fica naquele primeiro quarteirão da Rua do Ouvidor. Ela tem características invulgares, uma planta elíptica, uma galiléia, que é aquele alpendre de entrada onde ficavam os não batizados, ainda, uma cúpula, e foi integralmente restaurada sob a liderança de um investidor privado. Está uma joia ali no centro da cidade, ali nas imediações da Praça 15. E, enfim, quem quiser, Diário de Petrópolis, aí tem o último número, cronista, Zé Luiz Alquedes, e tem um artigo sobre essa restauração integralmente custeada com verbas privadas. Então, acho que nós podemos encerrar essa noite agradecendo Zé Luiz Alquedes, Maria Cecília, Súcia Kindia, agradecer a produção,
o staff da casa tão valoroso, tão esforçado, que percebe... Essa casa tem pessoas que trabalham aqui conscientes da qualidade dela e da importância da sua contribuição. Agradecer Lília, produtora, e dar boa noite para vocês. Muito obrigado. Livraria Nobel, Televisual e tantos outros apoiadores. Muito obrigado.